Olá pessoal, vamos dar sequência então aqui no nosso curso de Direito Empresarial. Vamos começar a nossa segunda aula. Na aula passada, no último bloco da aula passada, a gente parou falando sobre a capacidade para ser empresário. Nós vimos que as pessoas, além de serem plenamente capazes para a vida civil, ter maior de 18 anos, não ser ébrio habitual, não ser viciado em tóxicos, não ter nenhuma deficiência mental, pródigo, índio, além de ter capacidade, plena capacidade para a vida civil, ter plena administração de seus bens, há ainda alguns impedimentos que o direito empresarial coloca para essas pessoas que, embora sejam plenamente capazes para os atos da vida civil, elas podem celebrar qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de negócio jurídico, mas o direito empresarial coloca alguns impedimentos para determinadas pessoas, impedindo que essas pessoas possam exercer atividade como empresário. E a gente começou a falar, a gente disse sobre os incapazes, a gente falou sobre os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos militares, e paramos aqui, onde a gente falaria dos condenados criminalmente por crimes falimentar, crime de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, peculato, crime contra a economia popular, crime contra o sistema financeiro, crime contra a concorrência, relações de consumo, fé pública ou a propriedade. O que a gente pode inferir dessa proibição? A gente pode concluir que a lei entende que esses crimes são crimes tão graves para toda a economia brasileira que não é possível essas pessoas que cometeram esses crimes, que foram condenadas por cometerem esses crimes, possam exercer atividades como empresário. Imagine um sujeito que já foi condenado por crime falimentar. Ele já fraudou um processo de falência. Ele já cometeu um crime ali que o Código Penal prevê para uma empresa que está sob regime de falência. Dessa forma, não tem interesse público para essa pessoa se tornar empresário. Qual é o benefício para a sociedade para que essa pessoa se torne empresário? Então a lei vai barrar. Fala, não, esse sujeito já foi condenado criminalmente por crime falimentar. Qual é o interesse público? Qual o bem comum que essa pessoa vai agregar? Ela não vai acrescentar nada para a nossa economia. Dessa forma, não tem porquê, não tem razão a lei conceder permissão, capacidade para essa pessoa exercer atividade empresarial. Da mesma forma, alguém que cometeu um crime de prevaricação, alguém que, utilizando ali do seu cargo público, deixou ali de fazer alguma coisa em benefício de alguém para tirar vantagem de alguma coisa, essa pessoa prevaricou. Por que a lei vai dar oportunidade para essa pessoa ser empresário? Essa pessoa já se mostrou não ser de confiança. O mercado, gente, é uma coisa muito séria. Quando a gente for estudar os princípios da atividade econômica, nós veremos que a questão da autonomia financeira, da soberania econômica de um país é algo de suma importância. Dessa forma, o direito empresarial ele tem uma importância muito grande para um país. Então, ele vai limitar uma série de pessoas para exercerem atividade empresarial. A lei vai impedir que determinadas pessoas que cometeram, já foram condenadas criminalmente, e quando a gente fala condenado, gente, é uma sentença transitada em julgado. Não basta que a pessoa esteja em processo de condenação. Ela tem que já estar devidamente condenada criminalmente por um desses crimes aqui. Peita ou suborno, o sujeito já subornou um policial, já tentou utilizar ali de valores para poder obter algum benefício. Por que essa pessoa aí vai ter um crédito? A lei não dá credibilidade mais para essa pessoa ser empresária. Imagine o grau de problema que essa pessoa poderá trazer se um dia ela for empresária. Como que a nossa economia vai poder se sustentar com pessoas desse porte, com pessoas que já cometeram esse tipo de crime? Da mesma forma, gente, concussão, peculato, crimes contra a economia popular. Imagina, a pessoa já cometeu um crime contra a economia popular. Ela já realizou ali uma série de atitudes ali que configurou ali um crime contra a economia popular. Por que a gente vai dar oportunidade para essa pessoa, mais uma vez,
poder atrapalhar a economia popular, poder levar a economia do país lá para baixo. Crime contra o sistema financeiro, o sujeito falsificou moeda, falsificou lá notas de R$100, colocou aquilo na praça, isso gera um prejuízo enorme para a economia, porque essa pessoa vai ter oportunidade de se tornar empresária. A lei, então, vai impedir essas pessoas que já foram condenadas criminalmente por esses crimes de exercerem atividade como empresária. Da mesma forma, os devedores do INSS. Por que, gente, que a lei coloca isso? A pessoa já deve ao INSS. A gente disse que quando a pessoa, para ser considerada empresária, ela precisa organizar os 4 fatores de produção. E um desses 4 fatores de produção, né, capital, tecnologia, insumos e mão de obra, é justamente a mão de obra. E a pessoa que faz uso de uma mão de obra, ela necessariamente vai ter que registrar esta pessoa como seu empregado. Então, ela vai ter que pagar alguns valores para o Instituto Nacional de Seguro Social, né? Precisa contribuir para a Previdência Social. O empresário já deve, a pessoa deve para o INSS, seja em decorrência de qualquer ato que seja. E ela vai contratar empregados, vai assinar carteiras. Como ela vai pagar essas pessoas se ela deve ao INSS? Como ela vai gerar novas dívidas ao INSS se ela ainda deve ao INSS? Então, primeiro, né, a lei fala, primeiro pague as dívidas que você tem com o INSS para depois você criar mais. E outra coisa, não deixa de ser também uma forma de pressionar, né, o devedor a pagar esses valores que ele deve aí para o INSS. Dessa forma, pessoal, então, os devedores do INSS vão ser impedidos, não têm capacidade para se tornarem empresários. Outra questão, os estrangeiros não residentes no país. Nós acabamos de falar o quê? Da importância da soberania econômica de um país. Um país ele precisa ser soberano economicamente, mas senão ele jamais vai ser soberano politicamente, ele vai ser dependente sempre de algum fundo ou de algum país que lhe dê ajuda financeira, que lhe dê ajuda econômica. Dessa forma, o país tem que se resguardar de todas as formas para ser soberano de forma econômica. Não pode depender de outro país. Então é uma preocupação enorme com a nossa economia brasileira, com o nosso mercado interno. A lei então vai vedar o quê? Que estrangeiros venham para o Brasil, abram aqui as suas empresas, constituem suas sociedades e depois vão embora, né, e levam todo esse dinheiro. Né, a coisa toda funciona aqui, não deixa de gerar empregos, mas o lucro todo vai embora. Né, todo o lucro que aquela empresa tem, ela vai embora. Por quê? O empresário é um estrangeiro não residente no país. Então a lei veda que a pessoa que não mora no Brasil, não importa se ela pode ser de qualquer país que quer empreender aqui, venha. O país está de braços abertos para receber empreendedores. No entanto, você tem que morar aqui. Se você mudar do Brasil, você perde a sua capacidade para ser empresário. Porque o sujeito vai gastar um mínimo de coisas aqui. Por mais que ele mande dinheiro embora para a família, mas pelo menos para se manter, ele vai ter que gastar alguma coisa. Então, parte desse dinheiro, pelo menos, vai ficar por aqui. Então, nada impede que venha um sujeito da Argentina e abra uma pousada em Búzios. Então, ele vai ser o empresário, o proprietário ali daquela propriedade, daquela pousada. Ele vai gerar empregos ali para a região, vai ajudar a movimentar o turismo. E alguma coisa ele vai gastar, ele come alguma coisa, ele veste alguma coisa. Ele tem necessidades básicas ali que ele vai gastar, alguma parte do dinheiro dele vai ficar aqui. E nada impede que ele faça isso. Mande dinheiro também para o país de origem, lá para a Argentina, conforme as leis, né, dentro da legalidade. Mas o dia que ele voltar para a Argentina, ele perde a capacidade para ser empresário. Outra pessoa terá que ser o empresário, terá que ser o administrador, terá que ser o sócio ali daquela pousada. Por quê? O estrangeiro que não mora no país, ele está legalmente impedido de ser empresário, ele está legalmente impedido de manter uma empresa aqui no Brasil.
Então, gente, a gente viu que não são apenas os incapazes que são proibidos, não são apenas os incapazes que são impedidos de exercerem atividade como empresário. Algumas pessoas que, embora sejam capazes para os atos da vida civil, por algum motivo, por determinado motivo, a lei entende que essa pessoa deve ser impedida de exercer atividade como empresário. Então a lei vai colocar uma série de limitações para determinadas pessoas e impedir que essas pessoas exerçam essa atividade aí como empresário. Então, gente, na maioria dos casos aí, a proibição está restrita à gerência e à administração da atividade empresarial, ou então algumas circunstâncias, como por exemplo a questão dos deputados e dos senadores. Deputados e senadores, eles têm um impedimento legal, que é a questão de as empresas das quais eles sejam sócio-administradores, questão da quais essas empresas que eles sejam proprietários, controladores, diretores, qualquer empresa que eles exerçam algum cargo de administração, essas empresas não poderão participar de qualquer tipo de negociação com o poder público. Elas estão impedidas de participar de qualquer processo licitatório. Então, todas as empresas aí que tem um deputado ou um senador que exerça algum cargo, exerça alguma função ali de importância naquela empresa, essa empresa não vai poder contratar com o poder público, não vai poder participar de nenhum processo licitatório. Porque a presunção, gente, de alguma vantagem, ela acaba sendo quase absoluta. Um senador, um deputado, acaba tendo um prestígio ali, então é muito complicado que uma empresa na qual ele exerça um cargo, ele tenha um poder de gerência importante, participe de processos licitatórios, participe de alguma negociação com o poder público. Então, em grande parte dos casos aí, a proibição está restrita a essa gerência e administração. Isso quer dizer o quê? Nada impede que a pessoa seja sócio-investidor. Um juiz, um promotor, um condenado criminalmente, ele está com dinheiro sobrando, nada impede que ele invista em alguma empresa, nada impede que ele seja esse sócio-investidor. O que não pode é essa pessoa exercer algum cargo, ela administrar, ela ser controlador, ser gerente, ser diretor, ser proprietário. Nada impede que a pessoa invista. Ela pode adquirir ações numa bolsa de valores. Quem é proprietário de ações é sócio daquela empresa. Mas não perde um segundo sequer para a atividade econômica que aquela empresa realiza. Se você vai na bolsa e compra uma ação da Petrobras, você se torna sócio da Petrobras. No entanto, você não move uma palha para a empresa se movimentar. Você é apenas um sócio investidor, você apenas colocou o seu dinheiro lá. Isso não tem problema algum. Ninguém é impedido de fazer isso. O que não se pode fazer é o quê? Ser empresário, tocar aquela empresa, viver daquilo ali, exercer algum cargo de importância ali dentro daquela empresa. Resumindo então, pessoal, a questão da capacidade para ser empresário. Em resumo aí, pode ser empresário quem for capaz e não for legalmente impedido. O legalmente impedido, se ele exercer atividade própria de empresário, o que acontece? O sujeito ele não pode exercer atividade empresarial. Ele é incapaz para ser empresário, seja porque ele não tem pleno gozo dos seus atos da vida civil, ele não é capaz para o direito civil, ou seja porque, mesmo capaz para o direito civil, ele tem algum impedimento colocado aí pelo direito empresarial. Então, pessoal, essa pessoa talvez ela vá conseguir enganar a junta comercial. Ela vai conseguir registrar algum estatuto, algum contrato social que possibilite que ela exerça essa atividade como empresária. Mas como ela está impedida, o que acontece? Ela vai responder por todas as obrigações que ela assumiu em nome da empresa, ela vai responder com patrimônio próprio. A pessoa vai responder em nome próprio. Ela não vai ter essa diferenciação entre a pessoa jurídica e a pessoa física.
A pessoa, por quê? Porque aquela pessoa jurídica foi criada de forma irregular. Ela não poderia ter criado essa pessoa jurídica. Então, o que a gente pode concluir? Essa pessoa jurídica ela é irregular, ela não existe. Ela foi criada de forma indevida. Logo, a gente pode concluir o quê? Que, como essa pessoa jurídica ela é irregular, ele vai responder aí a pessoa que está legalmente impedido, que furou esse impedimento, né? Essa pessoa que desrespeitou a lei. O que vai acontecer com ela? Ela vai responder pelas obrigações contraídas em nome próprio, né? Com o próprio patrimônio, essa pessoa vai ter que responder pelo cumprimento dessas obrigações que foram contraídas. Outra questão, gente, o incapaz. A gente viu que o incapaz não tem capacidade nem para os atos da vida civil, quanto mais para exercer atividade empresarial. No entanto, pode acontecer o quê? Duas situações diferentes. Uma, de um incapaz herdar. Né? De um dia para o outro, infelizmente, ocorreu um acidente, os pais daquele menino, aquela criança, que os pais empresários faleceram no acidente. A criança vai herdar aquela empresa. E aí? Como que vai ficar a situação dela? Não vai ter problema algum, porque ela vai continuar, poder exercer essa empresa vai continuar as atividades dela normalmente, desde que ele esteja devidamente representado. Ele precisa ter um representante, ele precisa ter um assistente que vai representar aquele incapaz nos atos da vida civil. Ele não se torna impedido, ele não é, aliás, ele é impedido, né? Mas ele não é obrigado a desfazer daquela empresa. Aquela empresa pode continuar no nome dele e ele vai ter tudo no nome dele, só que ele não pode assinar, porque ele não tem capacidade para os atos da vida civil. Somente a partir dos 18 anos, que a lei então entende que ele já tem capacidade, que ele já pode responder por esses atos, é que esse incapaz então vai poder gerenciar a pleno vapor em nome próprio, sem necessidade de uma representação, sem necessidade de uma assistência. E a outra situação que pode existir, nós falamos de uma, vamos falar da outra. A outra situação que pode existir é justamente o contrário. O sujeito que era capaz e em razão, seja por idade, seja por um problema, um acidente, qualquer problema ali, a pessoa não tem mais discernimento. A pessoa perdeu a sua capacidade. Então, suponhamos um senhor aí de 90 anos, que não esteja mais lúcido. Ele começou aí a cometer atos, né, que não condizem aí com a sua lucidez. Então, a família entrou com uma ação de interdição. Né, como que fica? Né, da mesma forma, ele também não é obrigado a desfazer. Imagina, coitado, aquele senhor, ele tem que vender todas as ações dele? Não. Tudo pode continuar da forma como está, no nome dele, mas, assim como a criança, aquela pessoa terá que estar devidamente representada, porque ela não tem mais capacidade para os atos da vida civil. Então, o que a gente pode concluir? Que o incapaz, representado ou assistido, ele pode continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, gente, o que é possível é a continuidade. O incapaz ele não pode começar, mas ele pode dar continuidade, desde que esteja devidamente representado. O que a lei impede é o quê? Que aquele sujeito comece um negócio. A criança, o sujeito que sofreu um processo de interdição, eles não podem dar início. Mas, se aquela empresa já estava encaminhada, já estava caminhando, nós podemos concluir, né, que o incapaz aí representado ou assistido pode continuar a empresa, né, desde que devidamente representado, desde que devidamente assistido. Pessoal, com isso a gente fechou a questão do nome empresarial. Aliás, fechamos a questão da capacidade para ser empresário. E vamos entrar então no nosso último tópico, que é justamente o tópico referente aí à questão
nome empresarial. Então, gente, o que a gente pode concluir aqui dessa história? A gente começou a falar na aula passada, a gente falou da evolução do direito empresarial, definimos direito empresarial, definimos o empresário e falamos então da capacidade para ser empresário. Isso tudo faz parte da teoria geral do direito empresarial. Esse começo, esses primeiros blocos aqui estão um pouco mais maçantes, estão muito conceituais, mas é para a gente poder se familiarizar com o direito empresarial. A gente vê que ele não tem segredo nenhum. Quem tem a formação jurídica sabe que na faculdade teve alguns problemas com o direito empresarial, não é uma das matérias mais fáceis do curso de direito, mas aqui a gente vai trabalhar de uma forma mais tranquila, vamos ter uma visão geral, vamos recordar, vamos revisar isso, tudo que a gente, os que viram na faculdade vão se lembrar, os que não viram vão poder acompanhar de uma forma tranquila. E o nosso último ponto aqui é justamente a questão do nome empresarial, o último tema aí da teoria geral do direito empresarial. O nome empresarial, gente, é o quê? É o nome que é dado à empresa. Isso é lógico, é óbvio, a gente não precisa nem comentar esse tipo de coisa. Mas a gente agora vai falar sobre o nome que pode ser dado para uma empresa. O nome empresarial é de suma importância para uma empresa. Por quê? Porque, gente, o nome é uma coisa muito séria. Vocês viram aí na aula de Direito Civil essa questão dos direitos fundamentais, direitos da personalidade. Dentre eles é o nome. A gente tem que zelar pelo nosso nome, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. A gente tem várias formas de nos individualizarmos dentro da sociedade. Nós temos RG, nós temos endereço, nós temos CPF, as pessoas jurídicas têm o CNPJ, mas a principal forma que nós temos de diferenciarmos um do outro é justamente pelo nome. Eu duvido que algum de vocês saibam de cor o CPF da mãe, por exemplo. Mas o nome do seu porteiro, do seu vizinho, você sabe, é a forma mais comum que a gente tem na sociedade de individualizar, de diferenciar uma pessoa da outra. Dessa forma, a gente acaba sendo marcada pelo nome, a gente acaba sendo identificado pelo nome, seja a gente pessoa física, seja a gente pessoa jurídica, seja a pessoa jurídica. Então, a forma principal de a gente ligar, de a gente associar aquela determinada pessoa, seja física ou jurídica, é pelo nome. Então, a gente tem que zelar por esse nosso nome. O direito à honra aí é uma questão muito séria. A gente recebe uma possibilidade aí de ser indenizado moralmente quando a gente tem a honra abalada, e dentre uma das formas de abalar a nossa honra é pelo nome. A gente ter o nome que foi violado, o nome desrespeitado, então a gente tem a possibilidade de ser indenizado por isso. Dessa forma, gente, como o nome aí é um direito próprio da personalidade, vai ser um elemento que atribui essa identidade à pessoa, vai dar essa individualidade para cada um de nós, ele tem que ser resguardado, você tem que se preocupar sempre, constantemente com seu nome. E por que isso? Porque quando a gente fala de meio empresarial, esse nome, essa identidade é essencial, é de suma importância que você tenha um bom nome na praça. Por quê, gente? A questão da confiança. Você só vai negociar, você só vai tratar, você só vai fazer qualquer tipo de transação jurídica com alguém que você confie, com alguém que tem um bom nome na praça. Então é de suma importância essa questão do nome. Por exemplo, quem nunca foi comprar um produto na internet e a primeira coisa que fez foi jogar no Google o nome da empresa, para ver se ela é uma empresa séria, para ver se ela entrega aquele produto, para ver se tem reclamações em relação a prazo, a qualidade, a preço. Então, antes de qualquer coisa, a gente procura saber com quem que você vai negociar, com quem que você vai tratar. Então, é preciso zelar pelo nome. O nome é a coisa mais importante. Uma empresa que não tem um bom nome na praça, ela está fadada à falência. Ninguém vai querer negociar com essa empresa.
Ninguém quer adquirir nenhum produto, ninguém quer adquirir nenhum serviço dessa empresa. Por exemplo, aquele suco ADES, né, que teve um problema ali com soda cáustica e tal. Olha, gente, que é uma marca que era sólida, estava até cada vez mais presente no mercado brasileiro, por causa de um episódio, né, acho que teve um vazamentozinho ali, uma coisa pequena, mas era soda cáustica. Né? Não duvido que não tenha uma pessoa que vá ao supermercado, bate o olho naquele suco e imagina que tem uma soda cáustica lá dentro. Né? As vendas do produto caíram vertiginosamente. As pessoas deixaram de confiar tanto no suco quanto confiavam antes. Então, gente, né, no meio empresarial, essa identidade, esse nome, essa criação aí da identidade é muito importante para uma empresa. Né? E como que a gente começa a criar essa identidade? Né? A identidade, a principal forma de associação acaba sendo a questão da marca. Né? Mas a gente vai falar de marcas e patentes só no final do curso. Aqui nós vamos tratar o quê? Desse começo, né? Esse início aí de criação do nome, de você poder penetrar o nome ali no mercado de consumo, né? No mercado empresarial, e como que você vai poder criar esse nome juridicamente falando. Né? Então o que a gente vai estudar agora é justamente essa questão do nome, como poder escolher, como poder criar, né, que tipo de liberdade que a lei te dá na hora de você escolher um nome para a sua sociedade, para a sua empresa individual, né, para você enquanto empresário. Então, gente, o nome de uma sociedade ou de uma empresa individual, ela pode ter duas formas. Né? A sociedade, a empresa individual ali, aquela pessoa jurídica, ela vai poder ter duas formas diversas de nome empresarial. Pode se dar por meio de firma ou denominação. Então a lei vai ofertar essas duas possibilidades de nomenclaturas para empresas. Elas podem receber o nome como firma ou como denominação. E qual que é a diferença? Como que a gente pode diferenciar aí a questão da firma e a questão da denominação? A grande diferença, pessoal, é justamente essa questão da responsabilidade dos sócios. Né? Vamos dar uma olhada aqui. O empresário individual, em algumas sociedades, adotam a firma, que tem por base o nome civil do empresário ou dos sócios da sociedade. Né? Como que a gente pode concluir isso aqui? Então, o empresário individual e algumas sociedades, mas somente algumas, adotam a forma firma, que tem por base o nome civil do empresário ou dos sócios da sociedade. Então, quando a gente verificar lá que no nome daquela empresa consta nome civil dos empresários, né, tem lá ou somente o sobrenome dele, ou nome e sobrenome, né, mas ele empresta o próprio nome para aquela empresa. Então a gente está diante de uma firma, não estamos diante de denominação. Tem gente que ainda usa firma, né, como sinônimo de empresa. Ah, eu vou chegar lá na firma hoje, né, o meu colega lá da firma. Né, firma não tem nada a ver com empresa. Firma é uma forma de nome empresarial. E é o nome empresarial que é dado quando o próprio empresário empresta o seu nome civil para aquela empresa. Ele não criou aquilo ali do nada. Ele deu o seu próprio nome ali para aquela empresa. Então vai ter como base o nome civil de um empresário, do empresário, ou dos sócios, um ou mais ali da sociedade. Então, gente, ao contrário da denominação, a denominação ela dá uma liberdade completa para a pessoa. A gente vai ver aqui que a denominação não tem problema algum, né? A pessoa pode criar da forma que for. Já a firma não. Né? A firma ela necessariamente vai conter aí o nome civil, né? Ou seja, o sobrenome, seja nome e sobrenome do sócio para poder constituir, para poder dar nome aí para a sociedade. Então,
firma não se confunde aí com denominação, né? São coisas totalmente distintas e a gente vai fazer essa diferenciação de uma forma mais clara, de uma forma mais tranquila no nosso próximo bloco, que a gente vai poder tratar de uma forma bem mais específica, de uma forma mais tranquila, para que vocês não confundam nunca mais, né, firma, empresa, denominação e nome empresarial. Eu quero que vocês fixem aí para o nosso próximo bloco que o quê? Que nome empresarial é um gênero do qual decorrem duas espécies, firma e denominação. Não se confundem aí, são tipos de nome empresarial em que a gente vai poder falar de cada uma delas aqui no próximo bloco. Antes da gente fechar, vamos só lembrar essa questão da veracidade. Nós veremos o quê? Que enquanto a firma está vinculada ao princípio da veracidade, ela deve sempre corresponder à verdade daquilo que está na prática, enquanto a denominação não. Ela está vinculada ao princípio da novidade. A denominação não comporta um nome que já exista. Mas essa questão da vinculação dos princípios, da diferenciação entre os princípios, a gente vai estudar de uma forma mais tranquila aí no próximo bloco. O que eu quero agora, que vocês entendam de uma vez por todas, é justamente essa questão. Primeiro, o quê? Que o nome empresarial é um gênero do qual dividem duas espécies, a firma e a denominação. E nunca mais confundam uma coisa e outra. Firma sempre vinculada ao princípio da veracidade. E denominação vinculada ao princípio da novidade. Tranquilo? Então, no próximo bloco, a gente vai destrinchar isso aqui de uma forma mais específica. Aguardo, então, vocês.